Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, Vivi, Adriana. Hoje eu vou estar falando sobre ansiedade e psicanálise. E depois, no fim, tem uma história para contar para vocês, né? Como eu havia dito, como eu havia prometido. Eu deixei aqui alguns esboços preparados para mim não esquecer nada, porque realmente tem bastante coisa, tem bastante assunto relacionado a esse tema. Eu até não sei se vai caber tudo na live, se eu vou conseguir falar sobre tudo até no fim, mas eu vou tentar. Eu quero contar com vocês, eu espero que vocês permaneçam ativos aqui para a gente estar falando sobre isso. Bom, todos esses dias eu venho falando sobre ansiedade, né? Cada dia eu tô falando sobre ansiedade relacionado a algo, relacionado a alguma coisa, relacionada à depressão, tudo com esse mesmo tema, porque eu tô fazendo a semana Seja Menos Ansiedade, não, onde o meu intuito é que vocês consigam aprender sobre a ansiedade e também consigam controlar ela, consigam diminuir, porque é algo que atinge 10% da população mundial. Então, 10% é muita coisa, é muita gente que não consegue lidar com esse instinto natural do nosso organismo, do nosso corpo, na onde ele fica descontrolado. E aí tem todas as reações, que são reações emocionais e também são reações físicas, onde a pessoa sente e onde a pessoa entra em conflito com a sua própria mente. Vamos lá? Freud, ele caracteriza a ansiedade como um estado emocional desagradável. É o que ele fala, nossa, a ansiedade é algo muito ruim. E a ansiedade, ela tá sempre em um contexto de medo, de controle, tá sempre relacionado a isso, com você ter medo de algo e a você não ter o controle sobre algo, que é aquela angústia e o desejo que a gente chama em psicanálise a ansiedade. Aí Freud fala algumas coisas interessantes, que ele fala assim, que a nossa ansiedade também tem a ver com o nosso primeiro trauma. E qual que é o nosso primeiro trauma? O nosso primeiro trauma é nascer. Quando a gente nasce, que a gente sai daquele ambiente de aconchego, sai daquele ambiente onde todas as nossas necessidades elas são atendidas, e aí você vem para o mundo e tem que lidar com aquilo, tem que aprender a sugar, você tem que aprender a pedir pelas coisas que você precisa de alguma forma. Então Freud ele é interessante quando ele fala sobre esse ponto, que é ali naquele momento que a gente tem, que nasce essa ansiedade, onde a gente precisa conhecer esse mundo novo, onde a gente precisa aprender a como satisfazer os nossos desejos e as nossas vontades. E aí são 3 tipos de ansiedade que é caracterizado em cima disso que eu falei. Qual que é o primeiro tipo? É aquela ansiedade frente à realidade. Então é aquela ansiedade que você sabe que existe, vamos dizer que é algo mais palpável ou pelo menos visível, quando você passa na frente de um portão e um cachorro late. E é um cachorro muito grande, daqueles bravos, e você tem uma ação de ansiedade. O seu estado de alerta, ele é ativado, não é mesmo? Então, essas são os momentos de ansiedade que a gente tem de frente da realidade, que é algo que existe e não algo irreal.
Esse é o natural, é aquilo que eu falei para vocês no começo, que é a nossa ansiedade natural, que é quando a gente precisa ter alguma atitude, que é quando a gente precisa ter alguma reação diante de algo que aparenta ser um perigo iminente. Vocês lembram disso na nossa live anterior? Pois é, nas lives anteriores, porque eu venho reforçando todos os dias, até porque nem todo mundo, você que está me acompanhando agora, desculpa, você pode não ter me acompanhado na live anterior, então eu preciso dar uma resumida aqui, né, do que tá acontecendo. Você aí fica até o final, porque eu vou estar contando um caso do Freud, que é o homem dos ratos, que é um caso de toque, como vocês conhecem, ou neurose obsessiva, que é muito, muito, muito interessante, é muito bacana para vocês conseguirem entender como que isso afeta a nossa mente, como que é algo bem legal, bem extenso. Então, essa ansiedade de frente à realidade é algo que a gente consegue em relação ao medo, em relação a uma, vamos dizer, uma fobia. E aí depois vem a ansiedade neurótica, que é quando a criança, que é aquela gerada na infância, quando a criança ela é punida pelo pai ou pela mãe. Sabe quando a criança ela grita porque ela quer algo? Logo vem aquela repressão, a criança tem que recalcar aquele sentimento, né? Porque ela tem que obedecer o pai, ou ela tem que obedecer a mãe, ou quando ela joga alguma coisa no chão, ou quando ela age instintivamente ou impulsivamente. Por que impulsivamente? Porque a criança ela tá aprendendo ali dos conceitos do superego. Por enquanto ela vai vivendo de acordo com o id, certo? E o que é esse superego, Jéssica? O superego é aquele conceito que a gente tem, que é ensinado pela nossa família. O superego, ele é aquilo que as crenças que a nossa família nos ensina, o conceito de certo e errado que é nos empregado. Então, esse é o superego. O id, ele já é aquele vou fazer e que se dane, lasque o mundo, eu vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, porque eu quero, e eu não quero me importar com leis, com regras, porque o id ele não se importa com isso, ele só se importa em satisfazer os seus desejos e não com as consequências do que vai trazer. Quem traz as consequências é o superego. E o ego é você lá tentando decidir quem que você escuta, né? Se você vai ouvir o id, se você vai ouvir o superego. E a questão é que a gente tem que balancear. Enfim, aí na infância acontece essa ansiedade neurótica, que também é caracterizado, também é falado, que é a ansiedade que nos aflige hoje. É o tipo de ansiedade que a gente sente nos dias de hoje, que é aquela ansiedade inconsciente, né? Que você não sabe por quê. É igual quando você é criança, você não sabe por quê, mas você tem que obedecer. Aí vem aquela ansiedade moral. Por que uma ansiedade moral? É um confronto entre o id e o superego, como eu disse, o que é certo, o que é errado e o medo das consequências. Olha, aparentemente isso que eu tô fazendo não é certo, não é correto. Então eu acho que isso vai ter consequência. Aí surge aquela ansiedade pelo medo do que tem aí, do que vai por vir, de estar ou não estar fazendo o que é correto, o que é correto, o que é certo diante da sociedade e diante daquilo que eu acredito e como que isso vai voltar para mim. Faz sentido isso para vocês até aqui? Aí, a neurose de angústia e a neurose obsessiva, que é um dos casos que eu vou trazer para vocês, tem tudo a ver com a ansiedade. E o que é neurose, Jéssica? A neurose é um conflito psíquico que a gente tem, que aí gera os transtornos, geram as somatizações, que a somatização é aquilo que a gente não consegue elaborar, aparece no nosso corpo em forma de doença. Depois tem outra categoria, que é neurose, psicose e perversão, que são como Freud definiu o nosso psiquismo, né? Que todos nós ou somos neuróticos, ou somos psicóticos, ou somos perversos. Então, o neurótico, vamos dizer que é a faixa mais básica. O psicótico é aquele que envolve já, vamos dizer, como que eu posso usar?
Nossa, gente, me fugiu o nome da cabeça agora. O psicótico. Ah, um esquizofrênico, é isso que eu queria dizer. Aquele que ouve vozes, aquilo que foge muito da realidade. E o perverso é aquele que tem que satisfazer algum desejo de uma forma incorreta. Vamos supor, um pedófilo, ele é perverso. Ele quer satisfazer o desejo sexual dele de uma forma inadequada, de uma forma que não é permitida. Então, é assim que nós somos caracterizados, nessas 3 categorias que Freud deixou. Só que dentro do neurótico tem essa parte da neurose obsessiva e tem essa parte, o neurótico obsessivo e a neurose de angústia, que é as partes que estão relacionadas à ansiedade e que até mesmo é o que eu quero falar para vocês aqui um pouquinho, que é o caso do Homem dos Ratos. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é um caso assim muito famoso do Freud, muito interessante, que eu quero contar aqui para vocês de forma resumida, porque ele é algo muito extenso. Se eu for falar, eu vou falar muito sobre ele. Vou ter muito assunto e talvez no tempo que a gente tem não dê para falar com uma totalidade. Mas o Homem dos Ratos, ele foi um pseudônimo que Freud usou para Ernest Lanzer, que era um jovem que estava se formando. Ele tinha acabado de fazer a faculdade de advocacia, de direito, e ele precisava prestar aquela prova da OAB. Só que ele também era militar e ele vivia... Olá, Ianca, bem-vinda, Ana de Castro, José Dalmir, sejam todos muitos bem-vindos aqui. Ele era militar, como eu disse, e ele ia fazer essa prova da OAB. E até que um dia ele ouviu um tenente contando uma história lá de uma punição que era feita em algum lugar, que era da seguinte forma: você pegava um homem, uma pessoa, colocava sem as calças, sentado em um balde, e dentro desse balde tinha ratos. Aí se aquecia esse balde por baixo, para quê? Porque conforme aquecia o balde, os ratos eles iam subindo, e ao subir eles iam fazer tudo que era possível para poder fugir daquele fogo, né? Tá esquentando, eu vou correr. Só que aí nisso eles comiam a bunda da pessoa. Então era uma forma de punição. E o Ernest, ele ouviu isso e ele ficou com aquilo na cabeça. Por quê? Aquilo começou a incomodar ele, né? Como que pode um balde de fogo, rato, comendo a bunda do cara? Que punição! E isso desencadeou um gatilho, que eu vou falar logo mais aqui pra frente. Ele ficou impactado. Aí um dia ele manda fazer um óculos e vem uma pessoa e paga esse óculos para ele. E ele ficou sabendo que tinha sido um tenente que tinha pagado esse óculos para ele. Só que logo, que é esse o gatilho, ele se lembrou de como que era realizada a punição para quem ficava devendo alguma coisa. Aí ele ficou com aquilo na cabeça, de que se ele não pagasse o preço que o tenente pagou pelo óculos dele, alguém da família dele ia ser punido, o pai dele ia ser punido, a namorada dele ia ser punida, porque ele tinha uma namorada. Mas você sabe o que é o mais estranho disso? É que o pai dele tinha morrido. Então não tinha como cobrar uma dívida de um morto. Mas ele sentia, assim, muito forte dentro dele de que isso ia acontecer. E esses pensamentos ficaram na cabeça dele. Se eu não pagar, eu vou ser punido, meu pai vai ser punido, a minha namorada vai ser punida, alguma coisa vai acontecer. Só que quando ele foi ver, não era aquele tenente que tinha pago a dívida dele, tinha sido outro tenente.
E aí ele ficou com aquilo, gente, agora como é que eu vou fazer? Eu tenho que pagar esse tenente, porque eu tenho uma dívida, eu tenho que cumprir com a minha palavra, eu tenho que cumprir com essa honra para ninguém poder ser punido. E aí ele queria pagar de alguma forma, mas ele não sabia, não tinha como ele chegar a esse outro tenente que pagou. Aí ele falou, eu vou entregar o dinheiro pro tenente 1, porque aí o tenente 1 entrega pro tenente 2 e a minha dívida tá paga. E ele foi até esse tenente 1. Só que o que aconteceu? Ele pegou e tinha ido para outra cidade, então ele tinha pegado o trem e ele chegou já atrasado, ele já tinha ido. Novamente ele foi bombardeado por esses pensamentos de que ele tinha que pagar essa dívida, ele tinha que pagar essa dívida, tinha que pagar essa dívida de alguma forma, senão ia vir as consequências. Aí, de repente, ele foi na estação e ele pensou assim, poxa vida, o que eu tô fazendo? Eu tô sendo atordoado por isso, mas não, isso é demais, eu vou parar com isso, vou sair desses tipos de pensamento, essa neurose. E aí ele tentou sair disso, ele foi embora e falou, loucura da minha parte, né, ficar pensando sobre isso, eu não vou ficar mais me punindo e nem pensando que algo vai acontecer, porque nada disso faz sentido. Não quer dizer que algo realmente vai acontecer. Por que eu fico colocando isso na minha cabeça? Ele pensou. Aí ele não entregou as moedas que ele tinha que entregar. Ele tentou fazer o quê? Recalcar todos os sentimentos dele. Como que ele recalcou? Ele tentou fingir que não existia, né? Que ele não estava pensando sobre aquilo. E não é incrível que quanto mais a gente não quer pensar sobre algo, mais a gente acaba pensando. E aí, teve uma vez que ele foi pegar a namorada dele, que vinha para a cidade de carroça. Aí, suponho eu que ele estava ali esperando no ponto, esperando o momento que a carroça ia chegar. Só que ele também tinha outra neurose, que era de que a namorada dele tinha um caso com o primo dela. E aparentemente, pelo que eu entendi, a namorada estava vindo com um primo. E aí ele parou, ficou pensando sobre aquilo, ela tem um caso, ela tem um caso, ela tem um caso. E na frente desse ponto onde ele estava esperando ela, tinha uma pedra. Aí ele pegava e começava a pensar assim, ó. Aqui tem essa pedra. Se a carruagem vir, a carruagem vai passar pela pedra, a pedra vai voar, vai matar os dois. Olha só a que ponto chegava. Então eu tenho que tirar a pedra. Aí ele ia lá, tirava a pedra. Daqui a pouco ele falava assim, não, mas eu tô louco, não posso fazer isso, não posso, não, isso não tá certo. Aí ele ia lá e colocava a pedra. Daqui a pouquinho ele falava assim, não, mas e se acontecer? E se ela pegar e vir passar, eu vou matar a mulher que eu amo, vou matar o primo dela também, eu não quero esse peso na minha mente. Aí ele ia lá e retirava a pedra. É o caso de toque, gente, neurose obsessiva que eu tô contando pra vocês, o homem dos ratos, que a neurose obsessiva também é um dos tipos de ansiedade, tem tudo a ver com aquilo que eu tô explicando. Então ele ficava nesse vai e vem. Ele ia, colocava, depois ele ia, tirava, ia, apanhava, ia, tirava, ia, apanhava. E ele ficava nesse conflito. E assim, nossa, como que eu sou idiota? Por que eu tenho que fazer isso? Aí daqui a pouco ele pensava, não vou ser responsável, eu vou tirar. Eu sei que ele ficou assim por muito tempo ali, colocando e tirando essa pedra, preocupado. Se a namorada tinha o amante, que estava vindo com o amante, que era o primo, preocupado se ele poderia matá-los ou não, mas ao mesmo tempo ele caía na realidade, sentia que aquilo era irracional, e isso atormentou ele. Por quê? O que é a neurose obsessiva? O que é o toque? Até vamos falar do toque de limpeza. É aqueles pensamentos invasivos, eles não saem da mente. Então, a todo momento, a mente da pessoa é bombardeada. Não é uma mania de limpeza, não é isso. Não é só isso. É aqueles pensamentos intrusivos que fica ali. Você tem que limpar, ou isso tá sujo, isso tá sujo, isso tá sujo. Vai limpar, mas eu já limpei. Não, você não limpou bem, ficou uma sujeira. Mas tá limpada, e aquela mancha? Às vezes nem tem mancha, mas a pessoa começa a criar coisas irreais na cabeça dela.
Enfim, o Freud, ele ficou pensando sobre isso e ele ficava falando assim, nossa, gente, e agora? Como que eu posso analisar tudo isso? Como que eu vou trazer sentido para tudo isso que ele está me dizendo? E ele falou assim, ele contou para Freud que ele sempre que ia pagar alguma coisa, ele falava 3 palavras, 2 ou 3 palavras, não me recordo bem, e que dessas palavras tinha alguma coisa a ver com rato. E aí o Freud pensou, então esse negócio de rato vem antes do tenente contar para ele o caso da punição, de ser punido com rato no balde, né, e colocar fogo para que o rato suba, coma a bunda. Vem antes. E o que que é? A história que o tenente contou foi só o gatilho para aquilo que ele tinha antes. Então não foi a história que causou, mas algo que ele já tinha relacionado com rato, porque rato tem a ver com nojo, mas também tem a ver com expor os desejos, também tem a ver com raiva, com sentimentos. Então o Freud fez essa associação. Ele entendeu que isso dos ratos teve esse gatilho? Teve, mas isso já vinha antes por ele não conseguir expressar os desejos dele, não conseguir expressar os sentimentos dele em relação ao pai, em relação à namorada, em relação à prova que ele estava fazendo. Olha só quanta coisa que ele não conseguia elaborar emocionalmente. E aí surgiu isso que ele relacionou, né? Todos esses sentimentos que ele não conseguia elaborar com a atitude do que o rato tinha. Não sei se faz sentido para vocês, mas se fizer, vocês me falam aí. E se tiver até alguma pergunta, vocês podem me fazer, tá? E isso é muito interessante porque amanhã eu vou fazer uma live onde eu falo sobre os gatilhos da ansiedade. Quais são esses gatilhos? Da onde vêm esses gatilhos? Aqui no Homem dos Ratos, o gatilho foi ele ouvir uma história de punição que envolvia ratos. Mas ratos já era uma coisa que ele tinha com ele, a dificuldade de se expressar também já era algo que ele tinha com ele, que só teve um gatilho a ser liberado. E a ansiedade, ela também funciona dessa forma. Ela precisa de um gatilho, é algo que a gente já tem interno, como eu disse, mas quando há um gatilho que faz com que isso venha de forma desregulada, descontrolada, só piora. Então, esse é o caso do Homem dos Ratos que eu tô contando para vocês de forma bem resumida, para que vocês vejam, para que vocês consigam acompanhar. Eu não sei se vai dar tempo nessa semana, mas eu vou fazer mais uma live falando sobre ansiedade e psicanálise, porque eu quero trazer esses conflitos, todos esses tipos de ansiedade, para as questões do que originaram elas. Quais foram, além de falar dos gatilhos, mas quais são as causas delas, que eu acho que tem tudo a ver também com a psicanálise, tem tudo a ver com aquilo que eu quero trazer, com aquilo que eu prego também. Então, o Homem dos Ratos, ele com certeza apresentou isso muito antes, provavelmente deve ter sido ali na infância, e com o pai, porque ele tinha um problema com o pai, ele tinha algo a ser resolvido com esse pai, que ele não tinha conseguido resolver, e toda vez que ele não conseguia resolver alguma coisa, ele se cobrava, se punia e se colocava na forma de que haveria um castigo, que haveria uma punição para ele. Bom, eu espero que vocês tenham gostado até aqui, pessoal. Por hoje a gente vai ficar por aqui mesmo. Algumas palavras bem repetitivas, eu ainda vou trabalhar essa parte, fiquem tranquilos. Mas eu agradeço a presença de cada um de vocês, tá? Amanhã nós nos veremos novamente com gatilhos da ansiedade. Então, eu quero ver todo mundo aqui de novo, participando dessa live, fazendo perguntas. Ianca Melina, como eu faço para controlar a ansiedade? Ianca, você tem que ficar até na quinta-feira, porque é na onde eu vou estar falando mais sobre isso. Por enquanto eu tô dando essas introduções, mas na quinta eu vou te dizer como fazer para controlar a sua ansiedade, tá ok?
Beijão, pessoal. Até!